O establishment sempre dificultou a vida dos artistas, mas estamos aqui e vamos até o fim. As coisas mudaram na Índia. Você até pode repetir a mesma coisa várias vezes em cenários diferentes, mas chega uma hora em que isso não funciona mais. Esse é o poder da arte, mudar as coisas. A cena cultural da Índia se reinventa. Como anda Bollywood? Nós investigamos se os antigos clichês ainda persistem. Uma conversa com Dayanita Singh, um ícone da fotografia indiana. E em Bangalore, um coletivo promove arte que provoca e questiona. Heróis destemidos, coreografias impactantes, cenários coloridos e muita música, ação e drama. Claro, estamos falando de Bollywood, uma das indústrias cinematográficas mais influentes do mundo, de acordo com os números de bilheteria. Já faz tempo que as estrelas de Bollywood arrancam gritos e suspiros para muito além das fronteiras da Índia. Mas apesar de tanto sucesso, mesmo os maiores fãs de Bollywood se perguntam se o brilho bollywoodiano corre o risco de se apagar. Será? O Camarote 21 resolveu investigar. Será que a era de ouro de Bollywood chegou ao fim? Comecemos do princípio. Todo filme de Bollywood é indiano, mas nem todo filme indiano é Bollywood. O que é Bollywood, afinal? Isso, talvez? Ou isso? Quem sabe isso? Não, nada disso. नहीं पहचाना। Bollywood é a indústria cinematográfica de Bombaim, ou seja, de Mumbai. Todos os filmes feitos no idioma hindi podem ser considerados Bollywood. Bombaim, esse era o antigo nome de Mumbai, a maior metrópole indiana, local onde surgiu o cinema kit bollywoodiano. Com um volume de produção estonteante, a cidade é referência mundial da indústria cinematográfica. Galpões imensos nos arredores da cidade abrigam os universos pomposos das fábulas bollywoodianas. Celebridades, coreografias espetaculares, com frequência o brilho bollywoodiano ofusca o resto da indústria do país, como se Bollywood representasse todo o cinema indiano. Mas isso não é verdade. Bollywood se refere apenas aos filmes produzidos em hindi. Atualmente, a maioria dos filmes indianos já nem é mais produzida em Mumbai. Como os trechos que vimos antes, nenhum destes filmes foi feito em Bollywood, e nem em hindi. Afinal, em um país imenso e diverso como a Índia, nada mais justo que uma indústria cinematográfica igualmente diversa, ainda que com a mesma inspiração. Há, assim, Tollywood, o cinema no idioma telugu, Collywood, com filmes no idioma tamil, e ainda Sandalwood, que corresponde aos filmes produzidos no idioma Kannada do sul da Índia. Uma concorrência crescente que aos poucos vem disputando os holofotes com Bollywood. Mas antes de fazer anúncios apocalípticos, vamos saber um pouco mais de história. As origens do cinema indiano. Como tudo começou? Cedo. Em 1896, os precursores do cinema mundial, os irmãos franceses Lumière, realizaram as primeiras exibições cinematográficas em Mumbai, na época ainda chamada de Bombaim. A novidade se espalhou rapidamente por toda a Índia, na época sob domínio colonial dos ingleses. E ao longo do tempo, assim como a cidade de Mumbai, também o cinema incipiente se tornou uma fusão de influências culturais. No século XX, cineastas alemães fugidos do nazismo chegam com novidades técnicas. A mitologia indiana inspira novos roteiros, assim como a música e lírica tradicionais da antiga Índia. A indústria abre espaço até mesmo para uma celebridade australiana, a dublê Nádia a Destemida, ou seja, de tudo um pouco. O que, claro, não passou ileso a críticas. O líder independentista Gandhi disse: "Nunca fui ao cinema, mas mesmo para alguém vendo de fora, o mal causado por ele é evidente. O bem, se é que ele gerou algum, ainda há de ser comprovado."
Mas mesmo isso não impediu a expansão de Bollywood. Assim como Hollywood, a indústria indiana apostou na invenção e promoção de grandes astros e não se absteve de copiar clássicos americanos na cara dura. Nos anos 50, por exemplo, inspirado por Charlie Chaplin, Raj Kapoor mescla realismo social com referências ao então primeiro-ministro indiano, Nehru, sem esquecer de uma boa trilha sonora, claro. Os filmes dele logo conquistam fãs não apenas na Índia, mas mundo afora. E Bollywood não tarda em criar, inclusive, uma versão indiana de Elvis Presley. O papel de herói rebelde transforma o ator Shammi Kapoor em um ídolo dos anos 60 no país. Celebridades sempre desempenham um papel importante na indústria do entretenimento, mas para o cinema indiano elas são essenciais. Bollywood significa celebridades, um sistema de estrelas, astros mesmo, e histórias extravagantes. Histórias que não têm relação com a vida real, mas que fazem as pessoas dizerem: "Oh, uau, esse tipo de coisa pode acontecer." 1975, um ano marcante. A Índia vence o Mundial de Hóquei, envia seu primeiro satélite ao espaço e vive uma fase de exceção com a primeira-ministra Indira Gandhi. Mas para muitos, o ano de 1975 é lembrado pela estreia de Sholay nos cinemas, um marco do cinema indiano, o maior filme masala de todos os tempos. Masala significa, na verdade, mistura de temperos. No cinema se refere a filmes que misturam diversos gêneros cinematográficos, como Sholay, que em 3 horas e meia de exibição faz o público passar por uma montanha-russa de emoções. इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है. Além de outros ingredientes, seguindo padrões conhecidos. Um herói presunçoso que se coloca acima das leis da física, um vilão malvado, uma donzela em perigo e algumas falas, no mínimo, curiosas. जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. Além de uma trilha sonora acompanhada de uma performance sensual da atriz principal. De tudo um pouco, uma mistura colorida de ação, drama, romance e comédia. Uma receita de sucesso criada por e para Bollywood e exportada para o mundo. Ainda que para alguns públicos mundo afora, essa masala não seja sempre de fácil digestão. Para nós, europeus, isso ainda é incomum. Um filme que começa como comédia ou ação e vira um drama ou um thriller. Eu acho, em parte, que os filmes masala têm má reputação, mas eles não são ruins, você só precisa se abrir para eles. Nos anos 90, os heróis do cinema já não lutam mais contra o establishment, e sim pelo amor. Começa a época de ouro de Bollywood, a Era Khan. Em 2012, o superstar indiano Shah Rukh Khan trouxe seu novo filme para o Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha. Histeria em massa. Vocês não sabem no que se meteram. Os indianos vão lotar Berlim, vocês vão ver. E ele não foi o único Khan a deixar sua marca no cinema masala. Teve Salman Khan no papel de um conquistador barato com grandes habilidades marciais, ou Aamir Khan, que interpretou diversos papéis, entre eles o de um jogador de cricket em Lagan. A Era Khan registrou recordes de bilheteria, levando multidões a cinemas luxuosos multiplex na Índia e fora dela. As produções foram se tornando cada vez mais caras e glamourosas, sempre recheadas de romances e grandes paixões. Preocupações e frustrações ficavam fora das telas. Há uma grande diferença entre Bollywood e o cinema de arte. O cinema de arte mostra a vida real, o sofrimento, porque conhecemos a realidade do nosso país. Já Bollywood gosta de mostrar essa imagem bonita e idealizada da Índia. Por exemplo, em relação ao sistema de castas do país. A maioria das estrelas de Bollywood, de atrizes e atores, a diretoras, produtoras e patrocinadores, pertencem à casta mais alta. Esse fato é amplamente ignorado pelos filmes de Bollywood. Críticas também em relação à representação feminina nas telas. Na maioria dos filmes masala, as mulheres são retratadas como objetos sexuais com o único propósito de agradar ao herói homem.
Mas as coisas mudaram na Índia. Você até pode repetir várias vezes a mesma coisa em cenários diferentes, como a história de Raul, o Loverboy. Mas chega uma hora que isso não funciona mais. Em 2020, a chegada da pandemia de coronavírus levou o Bollywood a uma crise absoluta. Eu acho que as pessoas já não vão mais tanto ao cinema. Se elas têm a opção de acessar um serviço de streaming por 300 rúpias, elas aproveitam. Acho que desde a pandemia as pessoas se tornaram mais conscientes dos preços das coisas. Com a revolução digital, o acesso a filmes se tornou muito mais fácil na Índia. Não apenas por serviços de streaming, mas infelizmente também por pirataria. Em 2022, Bollywood tenta de tudo para se reerguer. Um remake do clássico hollywoodiano Forrest Gump, sem sucesso. Um filme de época com toques de nacionalismo hindu, mais um flop. Uma mescla de ação e cinema fantástico com vilões britânicos, outra decepção. Além da inovação tecnológica, a sociedade indiana também passou por outras mudanças nas últimas décadas. Desde 2014, o Partido Nacionalista Hindu tem se tornado a força política mais influente da Índia. Em 2022, os filmes em hindi conseguiram faturar mais do que em 2019, mas não com produções originais bollywoodianas, e sim com dublagens de filmes americanos e do sul da Índia. E assim chegamos ao maior concorrente atual de Bollywood, o cinema do sul indiano. No sul da Índia são produzidos filmes em diversos idiomas: Tamil, Telugu, Kannada e Malayalam. Essas produções têm encontrado grande ressonância tanto no país quanto no mundo afora. É um sucesso atrás do outro, algo que atualmente parece muito distante para Bollywood. Mas a que se deve o êxito das produções do sul? Eles seguem uma estrutura, um padrão fixo até onde eu sei. Eles têm protagonistas onipotentes, por assim dizer, e isso ativa a fantasia do público. Não importa o filme. Sultão, KGF2 ou RRR. Todos eles seguem a receita masala inventada por Bollywood, só que melhor, mais dinâmica, cativante, ainda que igualmente sexista. Então será esse realmente o fim de Bollywood? Por muito tempo, as produções de Bollywood detiveram o monopólio do cinema indiano, mas os estereótipos dos filmes indie estão desgastados. Atualmente, os espectadores têm preferido a mistura masala do sul da Índia. As novas tecnologias modificaram tanto a indústria quanto os hábitos de consumo do público. E Bollywood tem que prestar atenção às novas tendências. Quem sabe em breve não nos surpreenderemos com alguma novidade? Afinal, como disse o astro bollywoodiano Shah Rukh Khan, Picture abhi baki hai mere do. Picture abhi baki hai. Bangalore, uma metrópole de 8 milhões de habitantes no sul da Índia, lar da atriz Shiva Pathak e da diretora de teatro Nimi Ravindran. O duo, que se apresenta como Sandbox Collective, atua na cena cultural independente indiana desde 2013. Como artistas, acabamos nos tornando também gestoras, produtoras culturais, e isso nos trouxe uma nova perspectiva. Fizemos o necessário. Como não existia infraestrutura, nós criamos a estrutura que queríamos. Isso acabou beneficiando todo um grupo à nossa volta. Isso é ótimo. O principal objetivo do coletivo é servir de plataforma para vozes feministas, queer e marginalizadas. Shiva e Nima têm uma ampla rede de contatos. Conhecem bem a cidade de Bangalore, do que ela precisa e o que tem a oferecer. Há centenas de companhias de teatro, músicos que vêm daqui. Bangalore é um local que permite experimentar, tudo é possível aqui. Já Delhi te pressiona a fazer produções grandiosas, mas o mundo também precisa de coisas pequenas, daquilo que fica à margem. Eu acho que para algo assim, Bangalore é o lugar perfeito. E é nestas margens que surgiu o festival Gender Bender. Desde 2015, o evento oferece bolsas e um espaço seguro para trabalhos artísticos em torno do tema sexualidade, gênero e identidade. Uma iniciativa única e de sucesso na Ásia.
Ficamos chocadas quando recebemos 70 candidaturas. Nós estávamos esperando receber umas 10. Só aí nos demos conta de quantos artistas de fato trabalham com a temática gênero. Para Sandeep TK, o festival Genderbender serviu de incubadora. Seu trabalho fotográfico sobre o imaginário queer da região lhe trouxe grande reconhecimento internacional. O Genderbender foi um ponto de virada muito importante na minha vida como artista. Todo mundo vai conferir o festival. As pessoas têm curiosidade por essa arte. E isso também traz esperança a jovens artistas queer. Para eles, como para mim, o Genderbender é uma referência, além de ser um espaço onde é possível se candidatar e apresentar seu trabalho para o público. Nós pegamos a estrada. Por uns dias, o coletivo Sandbox vai à capital Nova Delhi visitar a banda Dastan Live. Embora Nimi e Shiva não tivessem experiência com produção musical, a banda fez questão que elas assumissem o papel de produtoras do grupo. O motivo da escolha? O posicionamento político, o ativismo e a dedicação que caracterizam o coletivo. A banda Dastan Live é formada por 10 integrantes. Eles escrevem canções de protesto que frequentemente citam trechos de poetas indianos. Há 2 anos, uma dessas citações resultou em um processo jurídico encabeçado pelo Partido Nacionalista Hindu e a prisão temporária da banda e do coletivo. Elas ficaram conosco como um escudo. Até os policiais disseram: "Nós só queremos prender os artistas, vocês nem estavam no palco, por que estão aqui?" Mas elas disseram: "Nós não sairemos daqui." Nesse momento, tive a resposta do porquê o coletivo Sandbox. Não se trata apenas de produzir arte, se trata de acreditar no poder da arte. Elas acreditam nesse poder. E ver isso nos deu a coragem de fazer o que queríamos fazer. Também em Nova Delhi vive o coreógrafo Mandeep Haiki. Seu trabalho mais recente, Queen Size, é um manifesto sobre a intimidade entre 2 homens, algo até pouco tempo proibido na Índia. O coletivo Sandbox encontra palcos alternativos para a apresentação da coreografia. Nunca recebemos reações destrutivas que interrompessem a performance. Já vimos pessoas irem embora durante a apresentação. Mesmo na Europa, houve pessoas que se sentiram desconfortáveis. Também já vimos espectadores que não conseguiam olhar diretamente para os corpos e ficavam olhando para o chão. As pessoas são iguais em todo lugar, mas elas têm a capacidade de se transformarem. De forma geral, o duo de produtoras prefere atuar nos bastidores que sob os holofotes. O foco delas é aproximar pessoas, criar possibilidades e estruturas sustentáveis. Nós investimos em relações de longo prazo, seja na nossa cidade, no país ou no resto do mundo. Isso é algo que ocorre de forma orgânica no Sandbox. Eu diria que a melhor definição para o nosso projeto é essa ideia de polinização cruzada, de colaboração cruzada. De volta a Bangalore. Aqui, Nimi e Shiva organizam um círculo de leitura sobre o processo de gentrificação da cidade. Temas de debate não faltam na Índia. E quanto maiores os desafios, maior o engajamento do Sandbox Collective. Nós artistas sempre precisamos lutar. Sempre houve um establishment dificultando a vida dos artistas. Por isso, agora que estamos aqui, vamos até o fim. E o que nós buscamos, o que queremos? Queremos um mundo onde sejamos livres. Um mundo onde artistas possam se expressar livremente sem medo de serem presos pelo que dizem, cantam ou dançam. Esse é o mundo que queremos. Queremos um mundo mais igualitário, inclusivo e empático. Pelo trabalho humano e engajado, o coletivo Sandbox foi premiado com a Medalha Getty de 2022. Reconhecimento que deve servir de apoio para novos projetos. Um olhar sensível sobre a sociedade indiana. A fotógrafa Dayanita Singh, vencedora do prêmio Hasselblad Award 2022, está em turnê europeia com a mostra Dancing with My Camera, Dançando com Minha Câmera. Essa foto não está funcionando muito bem aqui. Talvez o tio tenha que vir para cá.
Na verdade, a montagem foi concluída com antecedência, mas aqui tudo está em constante transformação. Dayanita Singh adora criar novas narrativas com suas fotos. Há 40 anos, ela vive cercada por um arquivo fotográfico diverso de folhas de contato, que na época analógica eram usadas para conferência antes da revelação final. Agora ela adaptou esse formato para museus em uma mostra itinerante. I love to see 36 images at the same time. Gosto de ver as 36 imagens ao mesmo tempo, porque você sempre pode encontrar novas conexões entre as fotos. Para mim, isso que é fotografia, e não uma imagem individual. Eu quero que você se mova ao redor dessas imagens, assim como você faria com uma escultura. Que você se abaixe para vivenciá-la de forma sensorial. Assim se cria uma conexão diferente. Não se trata apenas de fotografar daqui e olhar dali. Sou eu fotografando com o meu corpo e você recebendo a imagem com o seu corpo. Tudo começou ainda nos anos 80, quando Dayanita estudava no Instituto Nacional de Design em Ahmedabad, na Índia. Lá conheceu o percussionista Zakir Hussain e o acompanhou em turnês. O famoso músico se tornou mentor e amigo da artista, para quem a fotografia se revelou como uma aposta de liberdade. Esse era um meio no qual eu não conhecia nenhuma mulher. Eu poderia fazer as minhas próprias regras e viver minha vida como queria. Isso me libertou de todas essas obrigações sociais que eram muito presentes na época, como casar e ter filhos. Eu suponho que essas sejam coisas maravilhosas, mas não são para mim. Então eu vi a fotografia como uma forma de me libertar dessas obrigações sociais. No projeto seguinte, ela conheceu Mona Ahmed, uma mulher transgênero de Delhi. O que começou como reportagem fotográfica virou uma amizade para toda a vida, transcendendo as barreiras sociais e religiosas. Mona era essa pessoa muito única. Ela não se encaixava na sociedade. Então ela foi morar num cemitério e construiu uma pequena casa que se tornou o palácio dela. Mona era alguém que vivia constantemente fora das regras, fora da caixa que a sociedade criou para ela. E também abandonou a comunidade de eunucos. Imagine ter alguém assim na sua vida. É um modelo a seguir. Mona morreu em 2017 enquanto falava com Dayanita por telefone. Mona nunca me deixou porque ela era uma parte importante de mim. Ela está aqui. São pessoas e também locais aos quais Dayanita Singh sempre retorna. Para a série File Room, ela mergulhou no fascinante mundo dos arquivos indianos. Entrar num arquivo é, de certa forma, um momento muito sensual, até erótico. Sabe, essa sala é cheia de histórias e segredos. E tem o cheiro dos arquivos, que, como Saramago diz, é algo entre rosas e crisântemos. Eu acho que é como eu vou morrer algum dia. Vou estar fotografando em algum arquivo e, de repente, vou cair morta. Eu sinto que pertenço a esse local. O Arquivo da Parede, livros de fotos que Dayanita Singh monta como obras de arte. Praticamente desde o início, os livros têm sido um suporte importante para a artista, como exposições em miniatura acessíveis para quase todo mundo. Fotos individuais, ela não vende. Para mim, fotografias são como sinfonias. Como você pode pegar só uma nota e levar para casa? Isso me machuca, acho que por isso gosto dos livros. Para suas obras, Dayanita cria continuamente novas estruturas que podem ser reorganizadas, criando sempre novas referências. Eu não gosto que a exposição fique presa a um formato. Exposições precisam ter vida, porque é assim que eu experiencio o meu trabalho.
Por isso, levo todos esses aspectos em consideração. There are all these tricks in the work. Como, por exemplo, uma jaqueta criada por ela mesma que contém 9 mini exposições em formato de sanfona. Museum of Chance. Museu do Acaso. E eu sou a vitrine. For people who don't want to buy a ticket, I Para can quem go não out quer and comprar o see ingresso, eu posso ir lá fora e ainda assim mostrar o meu museu de qualquer forma. É muito importante levar o museu para fora dele mesmo, levar a fotografia para fora dela mesma. Eu acho que é o que a arte pode fazer agora, mudar as coisas ao redor. things around. Para Dayanita, vida e arte não se separam. Uma pioneira que supera os limites da fotografia de forma maravilhosamente inspiradora. Esse foi o Camarote 21 de hoje, com arte indiana em movimento. Semana que vem tem mais. Até lá!